é o legado que a igreja protestante e o movimento protestante nos deixa? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você nessa noite. Minha proposta aqui é relembrar que estes pilares são muito importantes e devemos sempre tê-los perto da nossa mente e do nosso coração. Estes são princípios que a Igreja Reformada, na sua luta debaixo de perseguições, do sangue, ela foi florescendo, ela foi nascendo e ela foi estabelecendo princípios. Eles vão trazer esses princípios para o centro da comunidade. O primeiro princípio qual é? Somente Cristo. Sola. É sola Cristo, né? No caso. Somente. Então ali já está traduzido para você. Somente Cristo. Quando a reforma diz somente Cristo, quando ela ecoa isto, quando ela lança esta proposta, ela está dizendo assim, não é o Papa que me salva, não é Lutero que nos salva, não é Calvino que nos salva, não é Henrique VIII que nos salva, não são os credos que nos salvam, não são os papas que nos salvam. A única forma de sermos salvos, de sermos transformados, de sermos feitos nova criatura, de encontrarmos paz com Deus, somente por Cristo. Não temos outra forma de encontrar paz, não temos outra forma de encontrar perdão, não temos outra forma de encontrar novo nascimento, uma nova regeneração. Não existe nada no caminho entre eu e Deus, somente Cristo. Não tem outro artefato, não tem outra conexão. Então ela lutou para que esta verdade fosse estabelecida. Eu estava agora de tarde conversando com uma determinada pessoa e nós estávamos vendo um vídeo onde a pessoa diz assim, a Cris foi desse contexto, ela pode até confirmar se isso é verdade ou não. Tudo tem que passar primariamente por Maria, para que Maria acesse o Filho, e o Filho acesse a Mãe e nos abençoe. É isso? Primeiro, não importa, a Mãe... eu achei muito engraçado, porque no vídeo a pessoa fala assim, era mais ou menos assim, você está negando o seu chamado, você não vive a maternidade na sua plenitude, porque você não respeita a mãe, mas tudo vem por meio da mãe. Você tem que receber a paternidade, a maternidade da mãe. Você tem que reconhecer aquilo que Jesus diz. Aí eles vão te retirar um texto lá de João, que eu acho que vocês conhecem, que Jesus está na cruz, ele fala para João, aqui está a tua mãe. A partir disso, a pessoa que está ministrando, ela faz assim, tudo passa pela mãe, tudo vem. A reforma está dizendo, não, é só Cristo, nada passa pela mãe, é só Cristo. Aí este é um lema que a gente precisa entender. Hoje há muita confusão, hoje há muita vozes que tentam nos confundir. E quando eu digo assim, você crê no Senhor Jesus Cristo como teu suficiente Salvador? Creio. Se Jesus vier agora, nesse exato momento, tu sobe ou não? Não estou preparado. Somente Cristo. Não é sobre você estar preparado ou não. Você nunca estará preparado, eu nunca estarei preparado. Porque se houvesse 1 milímetro de condições para subirmos sem Ele, não precisávamos de somente Cristo.
Então não é sobre uma condição. Ou você está em pecado ou não. Então, ou você está vivendo em santidade ou não. Não tem neutralidade nisso tudo. Não existe elemento neutro aqui. Ou você está em Cristo ou você não está em Cristo. E se você está em Cristo, você não tem que ter medo de ir assim que ele chegar. Então, qual seria a resposta correta? Se Jesus vem agora, você sobe ou não? Subo. Porque não depende de mim, não é sobre mim, é sobre ele. É somente por ele que eu subo. Então foi esse legado que ela foi nos deixando. E foi esse legado que fez com que a igreja saísse de um mundo de... se não me falha a memória, os reformadores na Suíça vão dizer assim, o mundo encontrou uma grande luz enquanto estava em grandes trevas. A luz lá no caso é o evangelho que é devolvido por meio da reforma. Está no monumento, com vários reformadores, e lá no monumento, no pé deste monumento, você tem algo assim, raiou a grande luz para um mundo que estava em completa trevas, né? O movimento da reforma, ele devolve Cristo, devolve as Escrituras, devolve vários outros sistemas. Segundo ponto, é somente as Escrituras. Aqui vai muito contra o magistério e as tradições, e o Papa, e toda a linguagem, né, de autoridade que a igreja tinha naquele momento. Você não pode falar nada, você não pode sair do trilho que a igreja determinou. A tradição, o Papa, o magistério decidiu que é assim, então. Se você tem uma Bíblia católica, eu tenho uma Bíblia católica que tem um Dei Verbum, que eles falam, que foi produzido pelo Papa João Paulo, e João Paulo ele vai estabelecer alguns princípios sobre hermenêutica, sobre a ordem da igreja, e no meio lá você tá lá a tese, tradição, Papa, magistério, e a igreja protestante está dizendo, vamos voltar só para as Escrituras. As Escrituras será a nossa autoridade máxima. Tudo vai ser julgado pelas Escrituras. Não vai ser. Eu não quero escutar somente o que o Papa está dizendo. O André disse lá nas classes essenciais isso, isso e isso. Mas vamos conferir nas Escrituras se de fato é isso. Então eles vão fazer esse trabalho. Vamos olhar, lembra que o Martinho Lutero falou o quê? Não é saudável. Estou cativo às Escrituras e não é saudável eu sair fora disso, contra a minha consciência. Isso não é saudável. Eu quero manter essa fé viva. Então eu preciso retornar e viver das Escrituras, sendo alimentado pelas Escrituras. Então as Escrituras vai ser o que? Devolvida. O que vai acontecer aqui em massa nesse período? Debaixo de perseguições, debaixo de todo tipo de violência contra a igreja reformada. O que vai acontecer em massa aqui? A produção de Bíblias em vários idiomas, em várias, língua francesa, língua espanhola, língua portuguesa. João de Almeida, ele vai traduzir os textos para a língua portuguesa, Portugal. João Ferreira de Almeida vai fazer o grande trabalho de tradução para a língua portuguesa. Reine Valera para a língua espanhola, Martinho Lutero para o alemão, Tyndale para o inglês, e você tem ali a versão King James. Aleluia. A famosa versão do Rei Tiago, que se torna a versão padrão para o movimento reformado. Você não tinha outra tradução, e essa tradução de língua inglesa, King James, se torna a tradução das traduções.
1611, a King James vem ao mundo e aquilo ganha notoriedade, porque é meio que um esquema ali, trabalho em conjunto. O rei queria trazer uma trégua, calvinista, luterano, havia meio uma birrinha ali entre eles, e o rei queria vê-los trabalhar juntos na confecção ou na produção de uma Bíblia. E vai nascer o quê? King James, a Bíblia do rei Tiago. King James, né? King James. Aí, essa ênfase em amar as Escrituras, em ter as Escrituras muito próximo do coração da população, na língua comum, todo mundo lendo a Bíblia sendo ensinada em todas as casas, em todos os lugares. Isso é fruto da Reforma Protestante. Isso não caiu assim do nada no nosso colo. Isso vem de uma luta, isso vem de homens que nos antecederam e lutaram para termos essa liberdade. Você pode ler uma Bíblia hoje por causa desses homens. Eles lutaram, deram a sua vida por causa disto. A terceira coisa é somente pela graça. Você não paga, você não faz, não é por obras, não é por mérito seu, não é por favor, não é por indulgência, não é por nada disso. Você é salvo pela graça, e isso é um dom de Deus, isso é oferecido a você. Isso você não conquista, isso você não compra, isso você não consegue estabelecer por seu próprio mérito. Você precisa que Deus te conceda essa graça. Então, a salvação é pela graça, não é por obras. Aí lembra, aí nós vamos cair naquele gatilho, né? Você aceita Jesus como teu suficiente Salvador? Sim! Se ele vier agora, você sabe o céu. Não, preciso me preparar, preciso fazer alguma coisa. Sabe, já escutaram alguém falar assim, eu preciso pagar o preço. Você não precisa pagar preço. Você precisa desfrutar da bondade dele que já existe. Essa é uma linguagem muito católica, de algo que eu preciso fazer para satisfazê-lo. Algo que, sabe, eu sempre estou devendo. Se eu não fizer, a coisa também é estranha. Você não faz para alcançar a salvação. A salvação e a boa obra é resultado dessa graça. Aí é o inverso. Somos feitura sua, criação sua, em Cristo Jesus, para boas obras. Efésios 2, capítulo 9, 10, está lá. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, mediante a fé, pela graça. Isto é dom de Deus para que ninguém se glorie. Aí o texto 10 continua. Somos feitura dele, feitos em Cristo Jesus, para as boas obras. Não é porque você faz que você é salvo. Você é salvo para fazê-las. Então a consequência, a evidência da salvação é as boas obras. Mas elas não são méritos. E nem você faz para pagar alguma coisa. Você já executa boas obras porque você é salvo. É contra a natureza da vida cristã você fazer o inverso. A obra para ser salvo. Deus está dizendo totalmente o contrário. Não, eu te salvei, você já está salvo. Eu não vou te aceitar por causa das tuas boas obras. Eu te salvei para fazer boas obras. É diferente. E você vê muitas pessoas se desgastando, com medo, muitas vezes se penalizando porque não conseguiram chegar a um patamar, não conseguiram alcançar, porque no mundo religioso ela não foi suficientemente esforçada para alcançar aquilo. Não é por obras, é por graça.
A evidência da nossa salvação pela graça é a boa obra, e não o inverso. Ontem eu falava isso para os alunos em classe, que é muita confusão nesse sentido. E às vezes eu percebo que as pessoas ficam espantadas. Mas isso é o Evangelho que nos foi devolvido pela graça. Somos salvos pela fé. Somente pela fé. Você vai se apropriar disto pela fé. Justificados pela fé. Somente pela fé. Não por obras, porque é graça, não por aquilo que você vai fazer por mérito, é pela fé, através de uma graça que te foi concedida. Fé. Não tem outro argumento, não tem outro princípio, é fé. E quando eu falo fé, é assim: você recebe o Senhor Jesus Cristo como teu suficiente Salvador? Sim. Se Jesus vir agora, você sobe ou não? Agora eu fiquei preso nesse sistema que eu não sei se eu vou ou não. Não sei se eu consegui alcançar, se eu estou bem com Deus. É pela fé. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Qual foi a obra do ladrão na cruz? Fé. Ele não teve obras, ele teve fé. É pela fé. Senhor Jesus, às vezes alguém o toca e é curado. Aí ele vira e fala, a tua fé te... O que tinha a ver a cura com a fé de salvação? A confiança total em Jesus em qualquer ambiente é o que nos garante a vida eterna. Uma confiança cega. Tipo assim, sem qualquer elemento que te traga segurança que não seja Jesus, não é fé genuína nele. Eu não orei direito, eu não orei muito. Eu acho que ele não é fé. Entende o ponto aqui? Não é pelo que você está executando. É pelo que ele está fazendo e pelo que ele fez por você. Ele fez. Pai, entrega o meu espírito. Está resolvido, está consumado. Não há como melhorar ou como piorar isso. Está consumado, está realizado. O sacrifício é perfeito. E pela fé nesse sacrifício, eu sou perdoado e sou salvo. O resultado desta fé genuína em Cristo Jesus é a evidência das boas obras. É da vida não mais praticada ou permanecida ou vivenciada através do pecado. Todo aquele que está nele não vive pecando. Por quê? Porque a salvação nos transforma em outra coisa, em um outro ser. Então a salvação pela graça, que é tomada pela fé, eu me aproprio desta salvação. Pela fé não existe outro meio, você não paga, você não tem como lavrar um documento, você só precisa ter fé. E qualquer coisa que entre neste ambiente como garantia, não é fé. É só fé, uma confiança absoluta em Jesus Cristo. A gente confunde práticas religiosas como meio ou suficiência ou companheiros da salvação. E não são. A salvação é exclusivamente um ato de fé. Sem nenhum tipo de sistema de segurança. Eu vou ler a Bíblia para... Jesus voltar agora, eu estou lendo a Bíblia. Se Jesus voltar agora, eu estou orando. Se Jesus voltar agora... E eu não estou dizendo que você vai relaxar essas disciplinas espirituais. Você vai agir relaxadamente em não praticar essas disciplinas. Não é isso que eu estou falando. Porque o contrário é o verdadeiro.
A salvação te produzirá ou te conduzirá a boas obras. A fé que salva vai produzir uma vida de boas obras que, entre tudo isso, está uma vida de oração, uma vida de serviço, uma vida de leitura bíblica, uma vida de evangelismo, todas essas ações que você encontra em Jesus Cristo. Mas você não será salvo por meio delas, e elas não vão complementar a tua salvação no sentido assim, de ser uma muletinha para te segurar. Esquece, é exclusivamente por Jesus Cristo. Isso fica muito claro, a gente já fez isso aqui, quando a gente lê o livro de Gálatas juntos aqui. Está claro. Não. Alguém tentou usar isso como meio. Não, olha, é legal, Jesus é libertador, Jesus é aquele que nos salva. Mas se usarmos também como elemento de salvação, só uma circuncisãozinha assim, sabe? Uma circuncisãozinha só. As duas coisinhas ali, Jesus, a circuncisão, mas dá uma juntadinha ali as duas coisas. E nós temos, Paulo fala, você tem um novo evangelho, que não preguei e ele é amaldiçoado. Esquece. É só Cristo. Somente Cristo. Se vem um anjo, esquece. É anátema se ele disser qualquer coisa diferente daquilo que eu vos apresentei. É maldito, esquece. A gente tem muita gente confusa porque não conhece a sua história. Eu gosto muito de um exemplo, para a gente já ir caminhando para o final. Quantos aqui já viram Indiana Jones e a Última Cruzada? É padrão, né? Padrão. Que é aquele que ele vai em busca do Santo Graal. Aí, o filme é legal? Não, o filme é espetacular. Mas tem uma cena nesse filme, quem assistiu vai entender o que eu estou falando. O Indy vai ser desafiado, vão balear o pai dele na entrada de uma caverna, e ele tem que passar por vários desafios dentro daquele ambiente para ele chegar aonde está localizado várias taças, e o Santo Graal está lá dentro. E ele tem que passar por vários labirintos, por várias situações desafiadoras que são dicas. Num documento que ele tem lá e tal, ele vai tentar decifrar o documento para ele não ser pego naquela armadilha. Então são várias armadilhas até ele chegar no ambiente onde está o Santo Graal. No último desafio, na última armadilha, há um penhasco. Não tem fundo. Do outro lado, a sala onde estão todas as taças, mas só que você não tem uma ponte. Você tem um penhasco lá, você tem que acessar o outro lado. Então, era mais ou menos assim o desafio. Se você pisar com fé, a ponte aparecerá. Eu não lembro a frase, mas estou parafraseando, porque é isso que vai acontecer. Então, ele tem que chegar porque o pai dele está morrendo. Ele tem que chegar do outro lado. Então ele tem que ter uma atitude de fé. Então ele faz o quê? Se lança na frente do abismo. O penhasco, o abismo, para acessar o outro lado, ele se lança, e quando ele se lança, a ponte se concretiza, aparece e ele passa em plena segurança. A fé em Jesus Cristo é isso. Para mim é uma das maiores ilustrações de fé que eu tenho para a minha vida, é essa ideia do Indiana Jones e a Última Cruzada, quando ele precisa pisar naquele abismo, saltar naquele abismo, e quando ele pisa, ou se dá o primeiro passo em direção ao abismo, a ponte se concretiza. Toda a glória, a Ele pertence todo o louvor, a Ele pertence. Então isso a Igreja Reformada nos devolveu.
A Deus e somente a Ele toda a glória. Não a Papa, não a sistemas, não a pessoas, somente a Deus pertence a glória. E são coisas que fogem ou estão muitas vezes distantes do nosso coração. Hoje nós estamos em um momento em que todos nós, se não cuidarmos do nosso coração, estamos em busca da glória. Da glória que o serviço cristão pode nos proporcionar, da glória que a internet ou as redes sociais podem nos proporcionar, da glória do serviço bem feito. Eu não estou dizendo que você não será louvado pelo bom desempenho, pelo bom serviço prestado, não é isso. Mas eu estou falando de um bichinho que pode rondar o meu e o teu coração, sabe, um comichãozinho assim, e dizer para você, tu é o cara, hein? Se tu não tivesse aqui, isso não seria um trabalho bem feito. E aquilo vai ao ponto de você chegar e falar, eu sou o cara mesmo, se eu não tivesse aqui, essa empresa não andava. Se não tivesse aqui, essa igreja não existia. Se não tivesse aqui, esse presbitério, o que era esse presbitério sem mim? Aí você começa a gostar dessa ideia e você começa a se valorizar além do que te é permitido. E a gente se esquece que é tudo por meio dele e para ele que são todas as coisas. E a reforma protestante, ela nos trouxe essa consciência. Não seja tão grande, porque toda a glória pertence a Ele, não a você. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, mas a Ti a glória. Então a igreja protestante, ela nos deixou esses legados que devem caminhar muito próximo do nosso coração. Devem ser ensinados, devem ser compartilhados. Quando eu divulguei hoje o nosso assunto, eu trouxe à memória essa frase que é muito comum. Quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Existem tantas coisas que se você passar num checklist ali, você pegar alguns sistemas religiosos hoje, evangélicos, não estou falando fora, falando das nossas igrejas hoje. Você fizer o checklist, passo a não passo, você vai ver que um monte de gente fica. Porque não se enquadra, não conseguem passar pelo checklist ali. Porque estão em busca de glória própria, estão misturando fé com obras, a graça já não é mais graça, ela se torna uma desgraça, a escritura é uma mescla de autoridade minha com a autoridade das escrituras. Tem cara que ele acha que a palavra dele tem a mesma autoridade que as escrituras, ainda que ele não declare. Mas nas entrelinhas, ele está dizendo, eu estou falando, hein? Cuidado. Não é somente as escrituras. Você é o eco das escrituras. Você ecoa as escrituras. Eu estava discipulando um amigo na segunda-feira, e em um determinado momento da nossa história, eu falei para ele assim, quem é o André na fila do pão? Eu não sou nada. Eu não estou desmerecendo o meu ministério, entenda o ponto aqui. Mas o que eu queria mostrar para ele é que o André é só uma voz. É só um eco. É só alguém que grita, que ecoa um verso bíblico para que ele encontre ou vá de encontro a Deus com as suas próprias pernas. Não dependa do André, não fique sob o feitiço do André, sobre, o André precisa, o André vai falar, o André... Não, o André não é nada na fila do pão. Quem é o André na fila do pão? Quem é o Andrezinho Rupereta na fila do pão? Não, é um ser insignificante. É só uma voz. Mais nada. Então eu falava para ele, vai ao encontro de Deus, cara.
Tenha você um encontro com Deus. Eu não sou nada, eu não posso te manipular, não posso fazer, eu não tenho poder. Eu sou só a voz, cara. Ele faz tudo, Ele é o Senhor de tudo, a Ele pertence tudo, é Ele que faz. Ele não foi batendo um papo ali, conversando. Porque tem muita gente que está se sentindo Deus, não a voz de Deus. Então nós temos que trazer esses legados, toda a glória. A Ele pertence todo o louvor. A Ele pertence. Então isso a igreja reformada nos devolveu. A Deus e somente a Ele toda a glória. Não a Papa, não a sistemas, não a pessoas. Somente a Deus pertence a glória. E são coisas que fogem ou estão muitas vezes distantes do nosso coração. Hoje nós estamos em um momento em que todos nós, se não cuidarmos do nosso coração, estamos em busca da glória. Da glória que o serviço cristão pode nos proporcionar, da glória que a internet ou as redes sociais podem nos proporcionar, da glória do serviço bem feito. Eu não estou dizendo que você não será louvado pelo bom desempenho, pelo bom serviço prestado, não é isso. Mas eu estou falando de um bichinho que pode rondar o meu e o teu coração, sabe, um comichãozinho assim, e dizer para você, tu é o cara, hein? Se tu não tivesse aqui, isso não seria um trabalho bem feito. E aquilo vai ao ponto de você chegar e falar, eu sou o cara mesmo. Se eu não tivesse aqui, essa empresa não andava. Se não tivesse aqui, essa igreja não existia. Se não tivesse aqui, esse presbitério, o que era esse presbitério sem mim? Aí você começa a gostar dessa ideia e você começa a se valorizar além do que te é permitido. E a gente se esquece que é tudo por meio dele e para ele que são todas as coisas. E a reforma protestante, ela nos trouxe essa consciência. Não seja tão grande, porque toda a glória pertence a ele, não a você. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, mas a ti a glória. Então a igreja protestante, ela nos deixou esses legados que devem caminhar muito próximo do nosso coração. Devem ser ensinados, devem ser compartilhados. Quando eu divulguei hoje o nosso assunto, eu trouxe à memória essa frase que é muito comum. Quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Existem tantas coisas que se você passar num checklist ali, você pegar alguns sistemas religiosos hoje, evangélicos, não estou falando fora, falando das nossas igrejas hoje. Você fizer o checklist, passo a não passo, você vai ver que um monte de gente fica. Porque não se enquadra, não conseguem passar pelo checklist ali. Porque estão em busca de glória própria, estão misturando fé com obras, a graça já não é mais graça, ela se torna uma desgraça, a escritura é uma mescla de autoridade minha com a autoridade das escrituras. Tem cara que ele acha que a palavra dele tem a mesma autoridade que as escrituras, ainda que ele não declare. Mas nas entrelinhas, ele está dizendo, eu estou falando, hein? Cuidado. Não é somente as escrituras. Você é o eco das escrituras. Você ecoa as escrituras. Eu estava discipulando um amigo na segunda-feira, e em determinado momento da nossa história, eu falei para ele assim, quem é o André na fila do pão? Eu não sou nada. Eu não estou desmerecendo o meu ministério, entenda o ponto aqui. Mas o que eu queria mostrar para ele é que o André é só uma voz. É só um eco. É só alguém que grita
que ecoa um verso bíblico para que ele encontre ou vá de encontro a Deus com as suas próprias pernas. Não dependa do André, não fique sob o feitiço do André, sobre, o André precisa, o André vai falar, o André... Não, o André não é nada na fila do pão. Quem é o André na fila do pão? Quem é o Andrezinho, o Rupereta na fila do pão? Não, é um ser insignificante. É só uma voz. Mais nada. Então eu falava para ele, falei, vai ao encontro de Deus, cara. Tenha você um encontro com Deus dele. Eu não sou nada, eu não posso te manipular, não posso fazer, eu não tenho poder. Eu sou só a voz, cara. Ele faz tudo, ele é o Senhor de tudo, a ele pertence tudo, é ele que faz. Ele foi batendo um papo ali, conversando. Porque tem muita gente que está se sentindo Deus, não a voz de Deus. Então nós temos que trazer esses legados